Nesta sétima aula, vamos ver uma aplicação do cálculo de variações ao problema da distância mínima. Vamos considerar dois pontos, como no gráfico que está na tela. Nós queremos encontrar o caminho mais curto entre os pontos A, YA e B, YB. O caminho entre esses dois pontos pode ser dado por qualquer curva de classe C2 que conecte esses dois pontos, como, por exemplo, essa linha vermelha encurvada que está conectando esses dois pontos. Isso é para designar um elemento factível, arbitrário do problema. Porém, esse desenho nos ajuda a entender como montar o problema para depois resolver. Eu fiz aqui o desenho de dois pontos em cima da curva e conectei por um triângulo, né? O que significa isso? Vamos imaginar que esses dois pontos estão muito próximos, como se nós tivéssemos colocado o microscópio aqui para poder enxergar esses dois pontos que estão marcados. Quando estamos numa vizinhança muito pequena do ponto, a função ela parece uma linha reta, né? Fica parecida com sua linearizada. Quando a gente passa deste ponto para este ponto, o que nós temos é um movimento para baixo, para o montante ΔY, e um movimento aqui para a direita, para o montante ΔX. Uma aproximação de primeira ordem, isso corresponde ao movimento diagonal dado pela hipotenusa desse triângulo. Assim, uma aproximação de primeira ordem, nós temos uma relação geométrica entre essas dimensões. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado de ΔS é igual ao quadrado de ΔX, mas o quadrado de ΔY. O ΔS ele está aproximando este arco da curva, o comprimento deste arco da curva vermelha. Já que está se aproximando mediante uma linha reta. Dessa expressão que surgiu a partir do teorema de Pitágoras, a gente pode colocar em evidência ΔX ao quadrado e vamos fatorar 1 mais o quadrado de ΔY sobre ΔX. Isso é para mostrar que aqui vai aparecer uma razão incremental. Em termos infinitesimais, o que nós temos é o diferencial de S ao quadrado igual a 1 mais, em termos infinitesimais, a razão incremental é a derivada de y com relação a x. S ao quadrado e o diferencial de x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, alcançamos esta expressão que expressa o elemento de distância ao longo da curva. A distância total percorrida, se nós fizermos esse procedimento passo a passo, com pontos muito próximos, nós temos uma espécie de poligonização da curva. Cada segmento desse polígono vai ser um ΔS específico. O comprimento da curva vermelha vai ser aproximado pela soma desses trechos lineares do polígono, no somatório. Em termos infinitesimais, a soma dos diferenciais, né, dos ΔS, é a integral ds, de A até B. Ora, ds nós calculamos. ds é precisamente a raiz quadrada de 1 mais a derivada de y ao quadrado dx. Portanto, essa integral, ela determina precisamente o comprimento da curva desde o ponto inicial até o ponto final. A gente quer encontrar é a curva ou a função classe C2 no intervalo AB que minimiza essa distância, dado que essa função tem que partir do ponto A, YA,
e chegar ao ponto B, YB. É esse ponto aqui. Ela sai daqui e chega aqui. E tem que ser a curva com o menor comprimento. Esse é o problema da distância mínima. É claramente um problema de cálculo de variações, em que a função f integrando é a raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado. Para aplicarmos a equação de Euler, a gente tem que calcular a derivada dessa função f com relação a y e y'. A derivada em relação a y é zero, a derivada em relação a y', eu tenho que derivar a raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro da raiz quadrada, que é 2 vezes y'. Eu estou usando aqui uma notação ligeiramente diferente das exposições nos outros vídeos, porque lá a gente tinha um x como função de t. Aqui a gente tem um y como função de x. Salvo essa mudança de notação, nada muda, está tudo igual. Eu preferi essa notação por causa do problema da distância mínima, que é um movimento, diz respeito ao movimento ao longo do plano xy. Se eu tivesse colocado um tempo, daria a impressão de que é um movimento ao longo do tempo. Isso poderia confundir o entendimento do problema. Para evitar isso, preferi usar a notação y como função de x. Em vez de colocar a derivada simbolizada pelo ponto, eu coloco como y', que é também um modo tradicional de se representar a derivada. A derivada, portanto, está calculada aqui, a derivada de f com relação a y'. Agora temos a equação de Euler. Substituindo essas derivadas na equação de Euler, essa primeira aqui é zero. Logo, o que temos é menos a derivada com relação a x da derivada de f com relação a y', que está aqui entre parênteses. Esse sinal negativo não vai alterar nada, porque do lado direito é zero. O que essa expressão está dizendo é que a derivada dessa função é zero. Se a derivada da função é zero, é porque ela é constante. Logo, essa função tem que ser igual a uma constante, como está indicado aqui. Manipulamos algebricamente essa equação, passando o denominador para o lado direito, vem multiplicando, elevamos ao quadrado dos dois lados para eliminar a raiz quadrada, encontramos y' ao quadrado de um lado e y' ao quadrado do outro. A gente passa o y' ao quadrado tudo para o lado esquerdo, fatoramos 1 menos k ao quadrado, e encontramos, então, y' de x ao quadrado é igual à constante k ao quadrado dividido por 1 menos k ao quadrado. O valor dessa constante k será irrelevante, porque nós chegamos a um ponto que diz que a derivada da função que está sendo procurada é uma constante, k é uma constante, portanto, k sobre a raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado é uma constante que a gente vai designar pela letra alfa. A solução será a solução da equação diferencial dada por dy dx igual a alfa. Ora, se a derivada é uma constante, é porque a função é uma linha reta, uma função linear, alfa x mais beta. Surgiu aqui uma nova constante de integração. Temos duas constantes de integração para determinar. Para isso, nós temos duas condições, a condição inicial e a condição terminal. Substituindo a função encontrada, substituindo na função encontrada x igual a A e x igual a B, vamos encontrar o seguinte: y de A tem que ser o YA, mas y de A é igual a alfa A mais beta. Avaliando y no ponto B,
chegamos a essa expressão, alfa-b mais beta é igual a yb. É um sistema linear simples. Para resolver, podemos multiplicar a primeira por menos 1, mantendo a outra constante, somamos as duas, eliminamos o beta e calculamos alfa. Isso está resolvido aqui. Alfa é precisamente a razão incremental. Porque a gente já sabe que o menor caminho entre aqueles dois pontos no plano vai ser uma linha reta. Justamente a linha reta conectando esses dois pontos. Temos o ponto A, YA. Temos o ponto B, YB. A altura é o ΔY, é YB menos YA, ponto final menos ponto inicial, dividido por ΔX, que é B menos A. É justamente a inclinação da linha reta conectando o ponto inicial com o ponto terminal. Mas não terminamos de resolver formalmente o problema ainda, embora já saibamos aonde vamos chegar. Encontrado alfa, substituímos uma das equações, escolhemos a segunda, substituímos alfa, e calculamos beta, tirando o mínimo dessa diferença. O beta é BYA menos AYB sobre B menos A. Logo, a função procurada é esta. Y de x é igual a YB menos YA sobre B menos A, vezes x, mais a constante dada por BYA menos AYB sobre B menos A. Essa função claramente satisfaz a condição inicial e a condição terminal. Isso pode ser verificado por vocês mesmos. E ela conecta esses dois pontos. É claro que no plano, na geometria plana, o menor caminho entre dois pontos é um segmento direto. Esse problema foi resolvido mediante a técnica do cálculo de variações para ilustrar a teoria. Esse é, então, o problema da distância mínima resolvido. Vamos ver, entretanto, um problema semelhante a esse, na verdade, é idêntico, mas com uma pequena modificação. Vamos imaginar que a condição terminal é livre. A situação agora é esta. Temos um ponto inicial, que está dado, é a condição inicial. Temos que partir do ponto A, YA, e na variável x temos que chegar ao ponto B. Quando x é o tempo, B, aqui no caso, vai ser o horizonte, mas o valor terminal está livre. Aqui não é o tempo, então vamos nos ater a x. Isso foi apenas para introduzir também o conceito de horizonte, porque vamos ver numa outra aula o problema de cálculo de variações com horizonte livre. E aí a determinação do tempo de parada será dada de maneira ótima. Neste caso, o horizonte está fixo, é B. A gente parte do ponto A, YA e tem que chegar em algum lugar em que o x é igual a B. O que está livre é o y de B. A gente pode escrever assim, y de B está livre. O que está acontecendo, então, é que nós podemos imaginar uma parede erguida sobre o ponto B e a partícula, digamos, tem que sair deste ponto, que está marcado aqui, e chegar até a parede. Mas ela pode chegar neste ponto azul, pode chegar neste ponto verde, neste ponto laranja, pode chegar de diversas maneiras, como uma linha reta, como uma curva. O modo como a função se comporta ao longo desse segmento
será dado pela solução do problema de cálculo de variações. Ora, então a gente tem que determinar duas coisas: a função propriamente dita e o ponto onde ela termina. Esse ponto, como a gente viu na aula sobre valor terminal livre, será caracterizado pela condição de transversalidade. E é essa condição que nós vamos usar agora para poder ilustrar justamente aquele aspecto da teoria. O problema agora é esse. A única diferença é que o valor terminal está livre. No caso do modelo básico de cálculo de variações, o que nós tínhamos para resolver o problema era a equação de Euler propriamente dita, a condição inicial e a condição terminal. No caso do problema de cálculo de variações com valor terminal livre, o que nós encontramos como ferramentas para determinar a solução era a equação de Euler, a condição inicial, e como não havia uma condição sobre o valor terminal, a gente descobriu que no lugar dela deveríamos colocar a condição de transversalidade. Portanto, para resolver o problema, a gente tem que se valer dessas três equações que estão no lado direito da tela. A primeira delas é a equação de Euler, que nós já resolvemos, dá uma função linear. Portanto, a gente não precisa resolver de novo. Essa função linear vai ter dois coeficientes a serem determinados, alfa e beta. Já temos uma equação, que é a condição inicial, e a segunda será dada pela condição de transversalidade. A condição de transversalidade é essa daqui. A gente tem que lembrar, por conseguinte, o que é a derivada de f com relação a y'. Já calculamos lá atrás, ela é y' dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado. A gente precisa avaliar tudo isso aqui no ponto x igual a b. Ou seja, é justamente isso, y' de b dividido pela raiz quadrada de 1 mais y' de b ao quadrado é igual a zero. O denominador é diferente de zero. Logo, a condição de transversalidade se reduz a y' no ponto B é igual a zero. O que é o y' do ponto B? O y de x é a função αx mais beta. Y' de x é igual a alfa. Y' no ponto B tem que ser zero. Mas, fazendo x igual a b aqui em cima, y' de b tem que ser alfa. Logo, alfa é igual a zero. A função linear não tem coeficiente angular. Só tem a parcela constante, que é o beta. Ora, mas agora vem a condição inicial. No ponto A, a função tem que valer YA. Logo, essa constante só pode ser o YA, porque a função tem que ser constante. Se no ponto A ela vale YA, no ponto B e em qualquer outro ponto tem que valer YA também. Logo, beta é YA, ou seja, a solução é a função constante YA. Isso é claro, gente. Porque se nós devemos partir desse ponto e o nosso objetivo é alcançar essa parede com a menor distância, o melhor jeito é caminhar em linha reta ortogonal até a parede. Percorre a menor distância. Para que a gente fez tudo isso, então, com cálculo de variações? Foi para ilustrar a técnica do cálculo de variações. Para resolver um problema cuja solução a gente já sabe e já compreende muito bem. Isso tem uma função didática, de mostrar que a técnica ela é poderosa, justamente porque explica os aspectos mais triviais que a gente conhece. Isso consolida a técnica
no coração e na alma, né? Essa foi uma aula em que nós aplicamos as técnicas até agora vistas ao problema da distância mínima, com esses dois casos, né? O primeiro com o valor inicial e terminal dados e o segundo com o valor terminal livre. Até a próxima aula.